Olá pessoal, professor Diego aqui mais uma vez. Vou explicar agora para vocês a célula cúbica de corpo centrado. Vamos trabalhar essa célula unitária, demonstrando quantos átomos cabem dentro da célula. Em seguida, consigo demonstrar para vocês o número de coordenação, ou seja, quantas vezes os átomos estão em contato entre si. Depois, o parâmetro de rede em função do raio atômico. Em seguida, fazemos uma relação com o volume da célula unitária em função do raio atômico. Após isso, a gente consegue calcular o fator de empacotamento atômico, que seria a quantidade de volume que está sendo ocupado pelos átomos. E, por último, a densidade de três elementos químicos base, que são o ouro, o níquel e o zinco. Esses três elementos químicos eles não possuem a estrutura CCC, que seria cúbica de corpo centrado. Eles possuem outras estruturas cristalinas, mas se possuíssem a estrutura CCC, a gente consegue calcular a densidade deles. Já peço para vocês deixar um like no vídeo aí, inscrevam-se no canal para chorar aquele pontinho pro professor depois. Chega de enrolação, bons estudos e vamos ao vídeo. Valeu! Bora para o enunciado então. Considere o sistema cristalino cúbico de corpo centrado e determine o número de átomos básicos, o número de coordenação, o parâmetro de rede em relação ao raio atômico, o volume da célula unitária em relação ao raio atômico, o fator de empacotamento atômico e as densidades do ouro, níquel e zinco se possuíssem esse sistema cristalino. Então, para encontrar o número de átomos que tem dentro da célula unitária, temos que entender que cada esfera, cada átomo vai representar uma esfera rígida, em seus vértices ou dentro da célula unitária. Então, se eu corto uma esfera no meio, tenho meia esfera, cada fatia aqui representa meia esfera, as duas dão uma esfera inteira. Corto, mais uma vez, eu tenho 1/4 de esfera, correto? Aplico mais um corte, tenho 1/8 de esfera, que se encaixa exatamente nesse 7/8 de esfera aqui que está faltando. Para que eu faço isso? Para demonstrar que cada aresta, cada gomo aqui que está na aresta, ele representa 1/8 de esfera, mas também lá dentro da célula cúbica unitária, nós temos uma esfera inteira. Tá? Isso será importante para saber quantos átomos tem dentro da célula unitária. Então, para encontrar o número de átomos básicos dentro da célula unitária, o que seria o número de átomos básicos? É a quantidade de átomos que se encontram dentro da célula. Então, eu tenho 8 fatias de 1/8, uma em cada vértice do cubo, mais uma esfera inteira, vezes 1, porque ela está inteira. Logo, o número de átomos dentro da célula unitária cúbica de corpo centrado, CCC, são 2 átomos. Então, encontramos o número de átomos básicos dentro da célula unitária. Agora, vamos ao número de coordenação. O que seria o número de coordenação? É o número de átomos vizinhos mais próximos ou em contato. Então, aqui a gente consegue perceber que o átomo do centro ele sempre está em contato com os átomos das diagonais. Então, cada contato desse aqui vai representar uma coordenação. Então veja, coloquei aqui a mesma representação da célula cúbica de corpo centrado, só que uma representação com átomos menores para ficar mais visual o entendimento aqui, onde que o átomo está encostando. Então o nosso átomo de referência será o átomo do centro, aqui, essa grande esfera do centro. Vamos ver quantas vezes ele encosta nos outros átomos. Ele encosta uma vez naquele átomo lá atrás. Ele vai encostar outra vez nessa outra aresta aqui, então já temos 2 coordenações. A terceira coordenação se dá ao vértice daquele canto ali. A quarta coordenação, o outro vértice lá. Quinta coordenação, o vértice da frente aqui em cima. Sexta coordenação, o vértice lá de trás. Sétima coordenação, aqui embaixo, a parte superior aqui de baixo. E a 8ª coordenação e última aqui da frente e de baixo. Então, para
a célula unitária cúbica de corpo centrado, o número de coordenação é 8. Um átomo encosta 8 vezes em outros demais átomos. Encontramos o número de átomos básicos, encontramos também o número de coordenação. Vamos agora encontrar o parâmetro de rede em relação ao raio atômico. O parâmetro de rede é o mesmo que a aresta da célula unitária. Então, para isso, eu vou extrair essa face aqui, como todas as faces são iguais no cubo, vou extrair essa face aqui para o lado, teremos isso aqui. O que eu sei dessa face? Eu sei que essa distância aqui do gomo até o centro aqui representa um raio, né, da esfera. Eu sei que as laterais representam as medidas da aresta. Entretanto, eu não tenho mais como fazer uma relação aqui direta, como eu fazia com as outras células unitárias, porque esses 1/4 de círculo aqui, né? Ou seja, 1/8 de esfera, mas em área é 1/4 de círculo, eles não encostam, eles não estão em contato. Eu ainda sei que isso aqui representa uma diagonal, né? Mas o que essa diagonal vai me ajudar? O que ela auxilia aqui? Por enquanto nada, tá? Por enquanto nada. Não vou dar spoiler para vocês, mas ela vai servir sim para alguma coisa. Então vamos encontrar quanto vale essa diagonal aqui. Então tá, eu sei que fazendo aqui um triângulo retângulo, eu vou ter aresta, aresta e a diagonal. Logo, aresta ao quadrado mais aresta ao quadrado é igual a d ao quadrado, né? Aplicação de Pitágoras. Duas arestas ao quadrado, então, somando elas aqui é igual a d ao quadrado. Isolando d, né? E já jogando o quadrado que estava aqui em forma de raiz, o meu d vai ser igual a 2a ao quadrado, na raiz. A raiz de a ao quadrado eu consigo simplificar também, ela vai sair fora da raiz aqui. Então, a minha relação da diagonal com a aresta seria essa aqui, ó, né? Vamos salvar esse valor aqui. Então, a diagonal é igual a raiz de 2. Então, tá. Vamos imaginar o seguinte aqui. Eu já sei a relação da minha diagonal aqui na face da frente, né, que é d igual a raiz de 2. Agora, eu tenho que ter noção que a minha transversal aqui, ó, o comprimento mais longe dentro da célula unitária, que seria esse canto aqui superior da frente, atravessando longitudinalmente até o canto inferior lá embaixo, né, ele acaba pegando as 3 esferas aqui, ó, 3 átomos, né, um átomo de cada aresta e o átomo do centro. Então é isso que está acontecendo aqui. Tá? Se eu fizer um corte aqui, ó, vamos imaginar esses átomos mais claros, o mais claro aqui. Eu faço um corte entre a linha, B', D' e E', né? E transformo esse corte num plano, eu vou estar demonstrando isso aqui, ó. O átomo A', B', D' e E'. Opa, agora eu já consigo ter uma melhor relação do que está acontecendo. Né? Passando esse plano aqui, só eliminando os excessos aqui dos átomos, eu sei que essa transversal aqui, vamos chamar de T, né? Essa transversal onde ele pega longitudinalmente toda a célula unitária CCC, e eu conheço também que aqui é o valor de R. Aqui representa um raio de esfera. Logo, a minha transversal, né, o meu T vai ser igual a 4R. Poxa, achei uma relação interessante agora. Agora já estou começando a querer sair do meu problema. Então, nós temos agora uma relação aqui com a transversal, né, que é igual a 4R, e temos também a relação com a diagonal. Vamos imaginar o cubo aqui, ó, uma transparência aqui. Olha o que vai acontecer. À frente, na face, eu tenho a diagonal. Lá, dentro do cubo, atravessando os átomos, eu tenho a transversal. E aqui, ó, eu tenho a aresta. Então, isso aí, fórmula
exatamente um triângulo retângulo. Veja, onde eu tenho a diagonal, tenho a transversal e tenho a aresta. Então, o que vai significar isso? Pitágoras também. O meu d ao quadrado vai ser igual a a ao quadrado, que é igual a t ao quadrado. Substituímos os valores, né, de t e d, que eu conheço, já encontrei. O meu d representava a raiz de 2 ao quadrado, mais a ao quadrado, e o t representava 4r. Aqui, resolvendo, né, a ao quadrado continua ao quadrado, e aqui o 2 ele vai sair da raiz. Né? Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, eu vou ter 2a ao quadrado mais a ao quadrado igual a 16r ao quadrado. Né? Resolvendo o 4r ao quadrado também. Logo, somo aqui, eu vou ter 3a ao quadrado igual a 16r ao quadrado. Né? Isolando o a ao quadrado, passo 3 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, a ao quadrado é igual a 16r ao quadrado sobre 3. O meu a vai ser igual a raiz de 16r ao quadrado sobre 3. Raiz de 16 nós conseguimos extrair. O r ao quadrado também vai sair da raiz. Então, a aresta vai ser igual a 4r raiz de 3. Então, esse é o parâmetro de rede da célula CCC. É o mais complicado de se encontrar uma tratativa, mas eu acho que ficou bem ilustrativo para vocês entenderem como que chega nessa relação aqui de parâmetro de rede. Encontramos então o parâmetro de rede em relação ao raio atômico. Foi chatinho, mas conseguimos. Agora, o volume da célula unitária em relação ao raio atômico. O que seria o volume da célula unitária? É a quantidade de espaço físico ocupada por essa célula, né? Essa quantidade de volume que tem aqui dentro. Então, eu sei que, além de ser um cubo, eu sei que essa medida representa a aresta, o parâmetro de rede. Todas as medidas representam a aresta, então, a aresta ao cubo. Volume igual a aresta ao cubo. Substituindo a relação entre o parâmetro de rede e o raio atômico que nós encontramos agora, que seria A igual a 4R raiz de 3, né? Coloco essa relação dentro da fórmula de aresta ao cubo, vou ter 4R sobre raiz de 3 ao cubo, que ficaria assim, né? 4 vezes 4 vezes 4, vezes ainda R vezes R vezes R, dividido pelo raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Então, o 4 vezes 4 vezes 4, nós alcançamos o valor de 64. R ficará R ao cubo. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, tiro 3 fora da raiz, mas eu ainda continuo com uma raiz de 3 aqui, né? Então, aqui eu consigo extrair o 3 da raiz, que é raiz de 3 vezes a raiz de 3 é igual a 3, e mais sobra raiz de 3. Então, o volume da célula unitária é 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Encontramos o volume da célula unitária em relação ao raio atômico. Agora, vamos ao fator de empacotamento atômico. O fator de empacotamento atômico é a soma dos volumes das esferas dos átomos dentro da célula unitária, né, assumindo uma esfera rígida, dividido pelo volume da célula unitária. Então, a equação do fator de empacotamento atômico seria isso: o volume das esferas dos átomos dividido pelo volume da célula. Volume de uma esfera, por definição, é 4πr ao cubo sobre 3. O número de átomos básicos nós encontramos lá no primeiro item, então eu tenho que multiplicar esse volume de uma esfera por 2 átomos, ou seja, 2 esferas que tem dentro do cubo. Logo, o volume de esferas da célula CCC é 8πr ao cubo sobre 3. Então, a gente substitui esse valor que nós acabamos de encontrar de volume de esferas e ainda o volume da célula unitária na equação do fator de empacotamento atômico, né? Então, o volume vezes C também a gente já tinha encontrado. Né? Essa é a equação, substitui os valores. Né? Aqui em cima, o valor das esferas, 8πr ao cubo sobre 3, e aqui embaixo,
o volume da célula unitária, que é 64 R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Podemos simplificar aqui, ó, R ao cubo eu consigo, né, cortar. Fico apenas com 8π sobre 3, dividido por 64, 3 raiz de 3. Consigo também simplificar o 8 por 64, que são múltiplos. Então, temos agora π sobre 3 dividido por 8, 3 raiz de 3. Conseguimos ainda simplificar os 3 aqui, ó, onde teremos π sobre 8 dividido por raiz de 3. E ainda uma outra simplificação, que é o 3 que está embaixo da fração, ele passa, embaixo da segunda fração, ele passa multiplicando. Então, ficará igual a π raiz de 3 dividido por 8. Resolvendo matematicamente essa conta aqui, o fator de empacotamento atômico é 0,6802 para a célula CCC. Isso implica que 68,02% do espaço da célula unitária está sendo ocupado e apenas 31,98% do espaço está vago, que são esses espaços aqui que não tem ocupação de volume. Tá? Então, 68,02% é o espaço que as esferas estão ocupando e 31,98% espaços vazios. Então, terminamos de calcular o fator de empacotamento atômico. Agora, vamos calcular as densidades do ouro, do níquel e do zinco se possuíssem esses sistemas cristalinos. A densidade ou massa específica de uma célula unitária é a quantidade de massa de um elemento químico que ocupa o volume, né? Então, quanto de massa está sendo ocupado dentro desse volume. Por definição, a densidade a gente acaba utilizando aqui a letra grega ρ, né? Então, o ρC, que é a densidade da célula, as unidades são em grama por centímetro cúbico. O Na é o número de átomos que nós encontramos lá no início do problema. A, o peso atômico, encontrado na tabela periódica. Vc é o volume da célula unitária, que nós também já encontramos a relação para esse volume. E Na é uma constante aqui, número de Avogadro, 6,023 vezes 10 na 23 átomos por mol. Uma observação, substituindo aqui a equação do volume que nós encontramos na equação da densidade, né? Então, aqui no lugar do volume eu coloco o 64R ao cubo 3 raiz de 3 e a configuração da densidade dessa célula passa a ser isso aqui, ó, 3 raiz de 3, número de átomos vezes o peso atômico, sobre 64 raio atômico ao cubo, vezes o número de Avogadro. Conhecendo a fórmula da densidade, tranquilo de nós encontrarmos a massa específica agora. Só que nós temos que ter o seguinte cuidado. O peso atômico, eu sempre vou captar aqui, no meu caso, da figura 2.6 do livro do Callister. Ou seja, lá no capítulo 2, a figura 2.6 é a tabela periódica. Tá? E a tabela 3.1, também do livro do Callister, que são a tabela de alguns raios atômicos, tá? E algumas estruturas cristalinas. Então, a fonte é o livro do Callister, o nosso livro-texto, né? Vou demonstrar para vocês essa tabela 3.1. Né? Ela está basicamente assim. Então, tem vários materiais, as estruturas cristalinas e os raios atômicos. E por que aqui, no enunciado 6, ele diz as densidades do ouro, do níquel, do zinco, se possuíssem esses sistemas cristalinos? Se vocês perceberem aqui o ouro, ele já está dizendo que a estrutura cristalina é CFC, né? Mas, se fosse CCC, a gente vai calcular a densidade dele, né? Ele não é CCC, é CFC, mas se fosse CCC, nós vamos descobrir. E aqui está o valor do raio atômico em nanômetros. Depois, também devemos pegar na tabela periódica, esse valor lá da figura 2.6, a massa, o peso atômico de 196,97 gramas por mol. Pegamos também o níquel, né? Níquel também encontra-se nessa tabela, também é um CFC, tá? Ele não é CCC.
E essa tabela nos fornece também o raio atômico do níquel, que é 0,1246 nanômetros. E da figura 2.6 do Callister, que é a tabela periódica, temos um peso atômico de 58,69 gramas por mol. Por último, o zinco. O zinco ele tem uma estrutura hexagonal compacta, HC. O raio atômico é 0,1332 e da tabela periódica temos o peso atômico de 65,41. Tá? O que deve se tomar cuidado aqui? O raio atômico ele está em nanômetro, correto? Mas como eu tenho lá as unidades de densidade, que é grama por centímetro cúbico, e também o volume da célula se dá sempre em centímetro cúbico, então tomem o cuidado aqui de converter esse nanômetro para centímetro, senão não vai bater as respostas, tá? Então, antes de aplicar esses valores de raio atômico na equação, certifique-se que o valor já foi convertido para centímetro e não, igual está na tabela aqui, em nanômetro. Tranquilo? Então, primeiramente para o ouro. Conhecendo a densidade, a forma da densidade que a gente já reorganizou, né? Substituindo os valores captados da tabela periódica e da tabela de raio atômico, nós teremos aqui 3 vezes a raiz de 3, vezes 2, que é o número de átomos dentro da célula unitária, vezes 196,97, que é o peso atômico do ouro na tabela periódica, sobre 64 vezes. Aqui está o raio atômico convertido para centímetros. O nanômetro é 10 na menos 9, então em centímetro é 10 na menos 7. Ao cubo vezes a constante de Avogadro, que é 6,023 vezes 10 na 23. Então, essa é a densidade do ouro se ele possuísse uma estrutura cúbica de corpo centrado CCC, tá? 17,7102 gramas por centímetro cúbico. Semelhante a isso, vamos ao níquel, né? Aplicamos a equação, substituímos os valores, apenas trocamos aqui o peso atômico, que na tabela periódica do níquel é 58,69, e o raio atômico já convertido para centímetro, que é 0,1246 vezes 10 na menos 7. Então temos a densidade do níquel igual a 8,1795 gramas por centímetro cúbico, se ele possuísse uma estrutura cúbica de corpo centrado. E por último, o zinco, substituindo os valores da tabela periódica, peso atômico 65,41 e da tabela 3.1 do Callister, o raio atômico do zinco 0,1332 vezes 10 a menos 7, já convertido em centímetro, e chegamos à densidade de 7,4619 gramas por centímetro cúbico. Então, esse seria a densidade caso ele fosse de estrutura CCC. A gente viu lá na tabela que ele possui uma estrutura HC, né, hexagonal compacta. Mas se fosse CCC, a densidade seria essa. Então, encerramos aqui a nossa lista de exercícios. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Foi bem explicativo? Ainda tem dúvidas? Tem dúvidas? Deixa aqui no comentário que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Podem deixar também sugestões para vídeos futuros de outros exercícios para mim tentar resolver para vocês aqui e postar. Tá? Mais uma vez peçam que, se não deu like ainda, que deixe um likezinho aqui para ajudar no engajamento. Inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. Seria isso por enquanto. Espero que vocês tenham entendido bem como funciona a estrutura CCC. Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!